Amém, queridos. Boa noite, graça e paz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mais um domingo na casa de Deus, mais um domingo na casa do Senhor, mais uma semana começando. Eu quero muito glorificar a Deus pela vida do nosso irmão Márcio Peter. O cara tem nome já de artista, né? Para a glória de Jesus. Parabéns, querido, viu? Parabéns. Espero que possa servir ao Senhor mais vezes aqui com a sua voz, com o seu talento. Em nome de Jesus. Irmãos, esse mês é um mês da família, né? Estamos começando o mês da família. Próximo domingo é o Dia das Mães. Teremos uma programação aqui à noite, um culto voltado para homenagear as mães. Mas como estávamos falando pela manhã na EBD, olha, se você não sabia, nós temos EBD, viu? Escola Bíblica Dominical. Você está perdendo por não estar estudando a palavra de Deus. Uma das coisas que nós aprendemos hoje pela manhã na sala dos adultos é que o culto não é para ser assistido, não é, Danilo? Nós aprendemos isso. O culto, quem assiste é o Senhor. Ele está olhando para você nesse momento, está olhando para mim nesse momento, lá para dentro dos nossos corações, e vendo qual é a intenção do seu coração em estar aqui nesse lugar. Isso é culto. Cultuar a Deus é estar rendido diante dele em louvor, em adoração, independente das circunstâncias. Isso é culto. Cultuar a Deus não é cantar música apenas cantar músicas bonitas, tocar bem. Não. Cultuar a Deus é adorar em espírito e em verdade. Você está comigo aqui? Amém? Entenda essa palavra. Contribuir com missões, sejam elas estaduais, nacionais ou mundiais, também é uma forma de você estar adorando ao Senhor. Mês da família. Temos uma programação especial na nossa congregação. Se houver tempo para eles falarem, eu vou convidar a Lígia ou o Leandro, um dos dois, para, se der tempo, para eles falarem sobre essa programação que deste mês, né? Está um pouquinho diferente. Elas são visitas dos lares. Eles podem falar depois, porque eles têm um horário para sair também. Amém, queridos? Então, viva esse mês, viva essa semana que está começando com o desejo de ser mais família, e principalmente família de Deus, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Eu já preguei nesse texto aqui, dentro do tema da campanha, e o Senhor me trouxe novamente para ele agora, para nós pensarmos em completando a missão entre as grandes religiões. Nós falamos na semana passada, completando a missão entre os povos não alcançados, e a gente vai pensar um pouquinho sobre como é completar a missão, ou pensarmos entre as grandes religiões. Mateus 28, 18 ao 20. A palavra de Deus nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos repetir essa frase de Jesus? 1, 2, 3. E eis que estou convosco até... Vamos fazer melhor? 1, 2, 3. E eis que estou convosco. Pai bendito, santo e glorioso, diante do Senhor nós estamos, diante da Tua santa palavra também, e nos rendemos a Ti, cultuando ao Senhor nessa noite, de uma forma racional, de uma forma verdadeira. Ó Deus, que o Senhor visite cada coração com a Tua palavra e a aplica para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Esses dados que eu vou trazer aqui, sem introdução, está dentro da revista da campanha de missões mundiais deste ano. Preste atenção nisso. Nos últimos anos, essa expressão, vamos completar a missão, eu não sei se você lembra, mas tem marcado as campanhas da JMM. Nós já fizemos campanhas que temos feito nos últimos anos. As campanhas têm trazido essa expressão, vamos completar a missão. Ainda assim, muitos crentes, eles não compreenderam isso. Eles não compreendem o real significado dessa expressão. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda é crente há muitos anos aqui junto comigo e ainda não compreendeu a profundidade, o significado desta expressão. Vamos completar a missão. A Bíblia, ela nos revela que foi Deus, isso é extraordinário, que foi Deus quem iniciou a obra de redenção da humanidade. Ele começou. Ele começou missões. Porque foi Ele que iniciou a obra de redenção da humanidade. Dele partiu a iniciativa de restaurar. Nós já falamos sobre isso aqui. A relação quebrada no Éden, nos redimindo. Aonde? Na cruz. Isso partiu de Deus. Isso partiu do Criador. Mas não para por aqui. A missão, ela continua. A missão continua. Jesus, ele afirmou que o evangelho seria anunciado a todas as nações, para que viesse então o fim. Mateus 24, verso 14. E convocou os seus seguidores para essa tarefa. Somos nós. No versículo 19 do texto que nós lemos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também nos deu o privilégio de antever o fim. Você já parou para pensar nisso? Jesus nos deu o privilégio de antevermos o fim desta jornada, desta comissão, deste trabalho. Apocalipse 7:9. Porque aqui nesse texto, todas as nações, a gente vai ver todas as nações celebrando a salvação. Nessas passagens, a palavra usada por Jesus
isso é muito interessante, para a palavra usada por Jesus para nações é a palavra grega taetene, de onde vem a nossa palavra etnia. Então, não se refere a países apenas, mas a grupos de pessoas ligadas entre si por uma cultura, por uma origem de raça, por uma religião, etc, etc, etc. São estas as nações que devem ser alvo de nossas ações missionárias. Daí, como é importante que você permita, que você ore a Deus, clamando para que visite o seu coração para você contribuir com missões estaduais. Toque no seu coração para você pegar um coraçãozinho daquele que ainda está aberto. Pastor, eu estou com dificuldade. Deus conhece as minhas e as suas dificuldades. Nós aprendemos também que o culto, para cultuarmos ao Senhor verdadeiramente, nós precisamos muitas vezes fazermos sacrifícios. Talvez você precise fazer um sacrifício para fechar um coraçãozinho daquele. Eu fiz. Então, nesse contexto aqui, nós olhamos para as grandes religiões do mundo como um grande desafio. A Junta de Missões Mundiais olha para as grandes religiões do mundo como um grande desafio. Em primeiro lugar, porque 98,1% dos povos não alcançados, que nós falamos a semana passada, estão dentro dos 4 principais blocos religiosos. Dos 7.000 povos, que também nós falamos a semana passada, que precisam ser alcançados, nós temos 3.424. Preste atenção. 3.000 de povos, e povos são pessoas. Dos 7.000 povos que precisam ser alcançados, que os nossos missionários estão pregando, estão fazendo missões, foram para o campo, estão ali, precisando do nosso apoio, precisando das nossas orações, precisando das nossas contribuições. 3.424 estão no islamismo, 2.201 entre os hindus e 914 nas religiões étnicas e 507 povos entre os budistas. Segundo lugar, esses blocos religiosos estão geograficamente em países com maior perseguição e restrição de liberdade religiosa. Ou seja, é um desafio intenso, imenso para os nossos missionários, porque eles são perseguidos. A restrição de liberdade para se pregar o Evangelho. E por último, ainda há pouco investimento por parte das agências enviadoras para missões entre os não alcançados. Então, a grande maioria continua enviando missionários para onde já há alguma presença cristã e ação missionária. Então, o cenário desse texto que nós lemos está inserido em um mundo globalizado e pós-cristão, onde diferentes religiões
e visões de mundo convivem entre si. Secularismo, hinduísmo, islamismo, budismo, etc. O desafio aqui nesse texto é a grande comissão. A grande comissão, ela não foi revogada, ela permanece uma tarefa inacabada. E essa é a responsabilidade da igreja. Essa é a responsabilidade minha e sua. Mas existe uma proposta. Como igreja, como nós vamos cumprir? Como é que a igreja, surge uma pergunta para a gente, como é que a igreja pode cumprir a sua missão de fazer discípulos de todas as nações no meio deste povo? Aí a gente vai aprender. Primeiro, dentro do fundamento, pensando no fundamento da missão, é a autoridade de Jesus. Versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a nossa missão não se baseia, e preste atenção nisso, em superioridade cultural ou religiosa. A nossa missão se baseia na autoridade inegociável de Cristo Jesus. Amém? A nossa missão se baseia na autoridade inegociável de Cristo, irmãos. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade foi dada a Ele. Segundo, entre as religiões, o fundamento da missão é a autoridade de Jesus. Também entre as religiões, ao encontrar outros sistemas de crença, nós como igreja não precisamos, a igreja não prega um caminho entre muitos. Nós não precisamos e nem devemos pregar isso. Não, nós pregamos a exclusividade de Cristo. Ele é o único caminho, é Ele que tem toda a autoridade. Então, quando a gente encontra esses outros sistemas de religiões, quando somos confrontados por alguém de uma outra religião, irmãos, igreja, nós não podemos abrir mão da autoridade de Jesus, porque é inegociável, e da exclusividade de Cristo como um único caminho que pode nos levar a Deus. Você está entendendo? Amém ou não? Segundo, o foco da missão: fazer discípulos. Nós não estamos marchando, a igreja não marcha nessa terra sem nenhum foco. O foco da missão é essa, a missão que o Senhor nos deu. O foco, a visão, o objetivo da grande comissão é esse, está no versículo 19: fazer discípulos, não apenas prosélitos, mas fazer discípulos. Verso 19, não apenas um novo adepto de uma fé. Proselitismo é isso, não, mas discípulos.
seguidores, olha aqui para mim. Qual o teu nível de seguidor, de discípulo? Como é que, se você fosse fazer uma autoanálise agora, de como cristão, qual seria? Será que você poderia dizer: pastor, eu sou realmente um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus? Porque esse é o foco, fazer discípulos. E por quê? Porque só faz discípulo quem é discípulo. Só faz o seguidor de Jesus quem é seguidor de Jesus. Verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o ide. A missão exige mobilidade. A missão exige ir. A Vânia falou muito bem aqui que muitos de nós não podemos ir para longe, mas você pode ir para perto. Você pode estar entre a sua família, entre os seus amigos. Você pode estar entre os seus companheiros de escola, de faculdade, e está indo e falando da inegociável autoridade de Jesus, da inegociável a exclusividade do Cristo como um único caminho para Deus. Que o mundo conhece a Cristo como o mundo quer conhecê-lo, como ele é apresentado pelo mundo. Não querem conhecer a Cristo como a igreja apresenta. De que forma nós precisamos apresentar Cristo como um único caminho, verdade e vida, como aquele que tem toda a autoridade? Amém ou não? A missão exige isso, mobilidade, e ir além das quatro paredes da igreja e ir aonde os povos estão. Daí a importância dos nossos missionários da Junta de Missões Mundiais. O fazer discípulo, o objetivo é ensinar a viver. Fazer discípulo, queridos, é ensinar as pessoas a viverem como Jesus. Não é apenas mudar o rótulo religioso, não é apenas mudar a pessoa de religião. Não, eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era budista, agora eu sou evangélico. Eu era isso, agora sou evangélico. Não apenas isso. Isso faz parte do processo de transformação, de mudança de vida. Mas o principal é que essa pessoa seja ensinada a viver como Jesus, a viver o que Jesus ensinou, a viver como um verdadeiro discípulo, aprender a amar ao seu inimigo, aprender a dar outra face. Você já aprendeu a dar outra face? Aprender a enxugar os pés, a lavar os pés uns dos outros. Já aprendeu isso? Isso é o básico. É o básico do Evangelho. Mas é mais fácil a gente aprender a falar dos outros. É mais fácil a gente aprender a criticar os outros. É mais fácil a gente não compreender. Eu amo São Francisco de Assis, quando ele diz que ele fez aquela canção onde ele diz: compreender, ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Não está nem aqui, viu? É perdoando que se é perdoado. Eu amo essa canção de Francisco de Assis. É uma oração dele. E é morrendo que se vive para a vida
eterna. Agora você quer viver uma vida eterna sem ainda ter morrido para o mundo e muito menos para você mesmo? Você vai para o céu da boca. É o único céu que você vai atingir. Porque vive uma vida cristã olhando para si mesmo, olhando para os outros, olhando para as circunstâncias, sem compromisso, sem desejo de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de contribuir, de dizimar, de ofertar. Não queima o desejo, não queima no seu coração o ser discípulo de Jesus, o de entregar-se completamente. Discípulo é aquele que segue, que entrega. O mestre diz: é assim e acabou. Não é como eu quero, não é como eu penso, é como Ele quer, como Ele pensa, como Ele diz. Quem está me entendendo? Aleluia. Terceiro, a nação, etnias. Etnias. O alvo são os grupos étnicos, inclusive aqueles que estão fechados para o Evangelho. Uma terceira lição que a gente aprende dentro do completar a missão entre as grandes religiões é a prática da missão, batizando e ensinando. Como é importante o batismo? O batismo era importante para a igreja, primeiro porque ele é a primeira ordenança de Jesus. Ela está aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Segundo, porque ela é a primeira porta de entrada para a membresia de uma igreja. Por isso que o batismo é importante. E ele deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Trino, o Deus Triuno, o que não são três, mas um só Deus em três pessoas. Identidade. Batismo é identidade. Identificar o convertido com a Trindade. Quando eu me batizo, ou quando eu desejo me batizar, eu estou me identificando com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, separando dessa cosmovisão anterior e unindo a comunidade de fé. É isso. E obediência, ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a partezinha final. Então, o foco dessa grande comissão é a transformação de vida através da obediência à palavra, e não apenas o acúmulo de conhecimento intelectual. Vou repetir isso aqui. O foco é a transformação de vida através da obediência à palavra de Deus, e não apenas o acúmulo de conhecimento intelectual. Conhecimento é bom, você ajuda muitas pessoas, mas não é o suficiente para se tornar um discípulo de Jesus, porque muita gente conhece muito bem quem é Jesus, conhece em termos, sabe quem Ele é, mas não o segue, não é discípulo,
não é seguidor, então o seu conhecimento, em relação à pessoa de Jesus, não serve de nada. É apenas conhecimento que vai passar. O intelectual, ele vai passar. Os inteligentes, a ciência, conhecimento vai passar. Mas os seguidores não. Aleluia. Os seguidores, os discípulos, eles são eternos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Quarto e último lugar é a garantia da missão. A presença contínua. Finalzinho do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Presença contínua de Deus na vida da igreja. Isso também nos faz pensar no poder. O poder de não estarmos sozinhos. Não vamos sozinhos. Quando nós saímos para a missão, quando nós nos dispusemos a fazer missões, nós não estamos sozinhos, nós não vamos sozinhos. A missão é de Deus, nós somos apenas cooperadores. Seja um cooperador da obra de Deus. A missão é dele, mas seja um cooperador. Próximo dia 30 de maio desse mês, estaremos indo com uma caravana. Você pode dar o seu nome aí, me procura, pode procurar de repente a Marcelene vai ver se consegue levar o Elo. Quero ver se a gente consegue levar um grupo de jovens para a Baixa Fria, a igreja do Santuário do Deus Vivo, nosso amado e amigo pastor Leno. Vamos estar ali saindo daqui no sábado, dia 30, se Deus quiser, a partir das 14 horas, certo? Quem puder ir pela manhã, Marcelo e Tereza estão com a ideia de ir pela manhã. Quem puder ir com eles, já pode adiantar também, fiquem à vontade. Mas vamos estar nos organizando para isso. Já fechei com ele direitinho, daqui a pouco nos avisos, vamos estar falando mais um pouquinho, tá bom? Mas nós não vamos sozinhos. Ele estará conosco sempre, porque nós estamos indo para cooperar na obra de Deus. E há motivação para isso. Essa promessa é a motivação maior que nós temos. A promessa da presença de Jesus nos dá coragem, dá encorajamento para nós enfrentarmos todo e qualquer tipo de oposição, de secularismo, de indiferença religiosa. É a presença de Deus que nos encoraja a isso. Quero convidar você a ficar de pé e concluir. Em resumo, completar a missão entre as grandes religiões exige se basear ou basear-se, queridos, na autoridade de Cristo, focar em um discipulado, praticar o ensino da obediência e confiar na presença de Deus constantemente nas nossas vidas. Amém? A igreja, ela é chamada a ser testemunha local. Nós estamos aqui como uma igreja local, mas ela é chamada, nós somos chamados a sermos testemunha local, mas também global. Em Atos 1:8 a gente vê isso, tornando o reino de Deus conhecido. Isso é para que o reino de Deus seja conhecido. Coloca Atos 1:8 para nós lermos juntos com a igreja, por favor aí, Creuza. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém,
Judéia e Samaria até os confins da terra. A igreja é chamada a ser testemunha local, mas também global. E o desafio que Deus tem para nós hoje é esse: o que você fará para que a missão seja completada em sua geração entre as grandes religiões? Pensa nisso, no nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, a grande comissão nos traz uma missão que muitas vezes para nós parece até impossível, mas ela não é. Simplesmente pelo fato de que o Senhor está conosco todos os dias, pelo fato dessa promessa. E nós podemos confiar nisso. O Senhor está conosco aqui. Agradecemos ao Senhor pela tua presença aqui nesse lugar. Muitas vezes o Senhor quer operar, mas o Senhor não opera, porque não encontra um ambiente de adoração verdadeira. Mas que o Senhor nos limpe neste momento e faz de nós verdadeiros adoradores, adoradoras, pessoas que cultuam o Senhor, uma igreja que cultua o Senhor realmente com responsabilidade, com sacrifício, com carinho, com amor, com dedicação, Senhor Deus, para que a gente venha ser imbuído também desse desejo de completar a missão, seja aqui na nossa localidade, seja fora dela. Que sejamos contribuidores de missões na vida daqueles, sejamos bênçãos na vida daqueles missionários que estão no campo, seja de uma forma financeira, seja com algum sustento, seja em oração, mas onde quer, de que for, qual for a maneira, que o Senhor nos mostre, para que assim nós possamos completar a missão entre as grandes religiões. Nos capacita, nos dá entendimento, nos ajuda a sermos seguidores verdadeiros do Senhor Jesus, discípulos de Jesus, verdadeiros adoradores, não apenas tocadores ou cantores ou pregadores, mas verdadeiramente homens e mulheres, do menor ao maior, menino, menina, jovem, adulto, que vivam a responsabilidade de obedecer a tua voz. Nós oramos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Podeis assentar.